Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Mistério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulos 8 e 9. Capítulo 8 fala assim: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, deixa conhecido por Deus. Portanto, em relação aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo, e que só existe um Deus. Pois, mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, Paulo está fazendo outra ironia, né? Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas, para quem vivemos. Um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas, por meio de quem vivemos. Então, meu irmão, minha irmã, Paulo aqui está falando outra questão aqui essa questão já pacificada no Concílio de Jerusalém também, sobre carne sacrificada aos ídolos, comida com sangue, né? Paulo está falando nos Coríntios, porque Coríntios era uma cidade idólatra, né? E se sacrificava aos ídolos, né? E ele fala aqui que os coríntios lá haviam escrito a esse respeito para ele, né? Sacrificado, que esse sacrifício ocorria nos altares, tá? Nos altares podia ser pagão, né? E podia ser comido pelos sacerdotes ou pelo ofertante junto com os amigos numa festa, depois de ser vendido no mercado público, né? Além de ser uma coisa que era uma coisa que havia falta de higiene, você tá vendo que não tinha higiene nenhuma, eles prestavam um ato de idolatria ali, né? E alguns cristãos, como ainda hoje, alguns cristãos achavam que se comesse essa carne, estariam participando da adoração e comprometendo seu testemunho cristão, sua fé em Cristo, né? Mas o alimento não é nada, o ídolo não é nada, como Paulo bem escreve aqui. E Paulo vai continuar. Contudo, uma condição adversativa, nem todos têm esse conhecimento. Conhecimento de saber que o ídolo não é nada. Alguns, ainda habituados com esses ídolos, comem esse alimento como se fosse sacrifício idólatra. Ou seja, você às vezes se serve aí, mas vai comer com culpa, como se fosse um sacrifício idólatra. Então é melhor não comer, né? E com a consciência, e como a consciência deles é fraca, fica contaminada. Não é o que entrou, mas o próprio coração fica contaminado com peso, né? A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus, nem seremos piores se comermos, nem seremos melhores. Ele está dizendo o seguinte: não faz você comer ou não comer, não muda a sua salvação, você não vai estar pecando diante de Deus, a não ser que seja com o coração, sua mente, né? Vou comer aqui uma comida sacrificada aos deuses. Existe toda uma controvérsia, né? Existe toda uma controvérsia. O evangelho fala: não vou comer isso aqui, porque isso aqui é para... Principalmente doce de costas da Damião. Não vou comer aqui, não vou morar e dar graça. O que é o alimento? Não tem demônio, não tem espírito nenhum naquele alimento ali. Isso é um comportamento como se fosse um comportamento de uma mente fraca de um coríntio daquela época. Não tem nada ali. A não ser que o crente vá comer e se achar contaminado. Aí não deve comer. Por quê? Para não contaminar a própria mente a partir do ato, né? Então, evite-se. Mas não tem. Se você não comeu, você não vai ser salvo nem condenado por causa disso. Não vai te fazer nem bem nem mal. Contudo, outra condição adversativa: tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém tem a consciência fraca, você que tem esse conhecimento comer no tempo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado aos ídolos. Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Então, é o que Paulo está dizendo. Se você é forte, coma. Mas você não é forte, não coma. Se você é forte, está na presença de irmão fraco na fé, não coma para não escandalizar. O seu exercício da liberdade, o seu exercício do conhecimento não pode escandalizar o próximo. É o que Paulo está falando aqui. Não se deve escandalizar o próximo. Não se evite pedra de tropeço para o próximo. Por causa, às vezes, de uma conduta normal que não afeta a sua consciência, não afeta a sua salvação, você pode destruir a fé do outro, né?
Assim, esse irmão é fraco por quem Cristo morreu é destruído por causa do conhecimento que você tem. Conhecimento para edificar, não para destruir. Né? E Paulo, no capítulo 9, vai começar a fazer uma defesa do seu apostolado, né? Nós vamos ver a continuação dessa defesa na segunda carta aos Coríntios. Não sou eu livre, não sou apóstolo, não vi nosso Jesus, nosso Senhor, não são vocês resultado do meu trabalho, ainda que eu não seja para os outros. Certamente o sou para vocês, pois vocês são selo do meu apostolado no Senhor. Essa é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Paulo estava sendo julgado, estava sendo criticado, né? Havia facções naquela igreja. Por isso essa carta é necessária. Ainda houve uma outra primeira carta que não foi preservada. Segundo consta o relato aqui, algumas passagens deixam bem entender isso. Como Paulo fala, escreve lá no começo. Já eu tinha dito em outra carta, quer dizer que houve uma outra. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Nós temos nosso direito de comer e beber, não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor? E Pedro? Ou será que só eu e Barnabé temos o direito de receber sustento sem trabalhar? Paulo está reclamando aqui, né? Está falando dele aqui. Quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa, pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não, é certamente por nossa causa o que ele diz. Sim, isso foi escrito em nosso favor. Paulo está mostrando aqui uma questão de justiça da lei e da defesa do apostolado aqui, meu irmão e minha irmã. Porque Paulo trabalhava para o evangelho, levando o evangelho, e necessitava de ter as coisas as necessidades dele supridas, né, com ofertas. Meu irmão, lembrando que entender, o dízimo era dado no templo, não era oferecido ao apóstolo. O apóstolo eram oferecido as ofertas, tá? Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos confortando, nos abençoando. Deus nos abençoe. Amém.